Edson, você ia falar, Ah, já vi que. É você que tá compartilhando a tela? Eu não sei. sim, sou eu que estou compartilhando. Ah, beleza. Então é isso. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal, sobre o projeto? Alguma coisa que a gente tem que falar? É, e aqui agora é Acho que já quem é. quiser ficar, tá? Só Agora não é porque nada obrigatório. estou à disposição aqui para quem Curiosidade. quiser. Agora é matando a Vamos lá, né? curiosidade. Deixa eu pegar aqui uma Tinha perguntado o mais. lance dos pods lá e tal. Eu sempre escuto Isso, falar isso. cluster, pod, quando a gente fala em Kubernetes, quando fala em container, Boa. quando fala essas coisas todas de automação de infraestrutura. E eu nunca sei o que que é o quê. Porque eu também nunca Eu fui vou, saber. para balizar todo mundo na mesma página, antes de chegar no Kubernetes, vou pegar uma apresentação que eu fiz uma vez lá no banco. Aí acho que vai ser mais legal. Até mesmo para quem nunca mexeu com container, né? Entender mais o raciocínio, né? Acho que foi uma palestra que eu dei lá no banco uma vez, né? Sobre. é, mas eu tô compartilhando, não é essa tela, não, peraí. Cadê? Screen. Beleza. Go live. Mas quando vocês estiverem vendo aí, vocês me falam, tá? É, bem Ver que se vai Tô dar vendo. para ver aqui a tela inteira. Ele jogou na tela diferente. Deixa eu voltar para outra tela aqui. Mostrar. Como que joga para outra tela? Eu vou mostrando por aqui mesmo. É, então, né? Quando eu dei essa palestra aqui, eu falei um pouco, né? Vocês sabem o que containers, entendem o que são containers, né? E aí, se a gente pegar pela analogia básica do que é um container, né? É aquela analogia que a gente entende do meio marítimo, né? Então, são caixas utilizadas para transportar as coisas, né? No meio logístico. E aí, o que que isso tem a ver, né? Com TI, né? O que que a gente por que que a gente usa isso e por que que existe isso, né? É um meio de virtualização que existe, né, a nível de sistema operacional, uhum. e a gente consegue rodar uma aplicação de forma isolada. Tá, mas como que seria isso, né? Vamos pegar aqui esse slide, e aqui eu tenho dois cenários, né? Aqui é a infra tradicional, né, que a gente está acostumado a trabalhar, né, que tem o servidor, né, o servidor físico, né, o bare metal aqui. Em Uhum. cima dele eu tenho uma camada de sistema operacional, aí pode ser Windows, pode ser Linux, pode ser qualquer outro tipo de VSphere, sistema, aquele lá né? no VC como é que chama? Do VMware. No caso o SX, né? No caso ESX. o SX que seria o sistema operacional, Uhum. mas que ele já estaria aqui na camada de hypervisor, né? Sim, sim. Porque você pode ter, por exemplo, você pode instalar um Windows e E jogar o instalar o Hyper-V. hypervisor, no caso o Hyper-V, né? Uhum. Ou você pode instalar o SX, que é o sistema profissional, mas habilitar a função de hypervisor. Então, basicamente você tem, né, até hoje, né, até ali, sei lá, os anos 2004 ali mais ou menos, 2005, você tinha esse tipo de arquitetura e não é nada novo, né? Isso vem desde o Linux, né? Quem é a velha guarda aí de Linux sabe que no Linux tinha uma espécie de chroot, jail, um método de rodar as coisas no Linux, né? É um pouco disso, tá? Bem antigo aí. E aí, né, você tem aqui a camada do hypervisor que eu falei, e aí por cima você ainda vem a camada do sistema profissional de convidado, né? Então, você vai subir uma É. aplicação, aí ainda você tem que instalar, né, no caso, né, simulando um ambiente do VMware, né? Você teria que instalar o sistema operacional em uma máquina virtual, as bibliotecas da sua aplicação e sua aplicação propriamente dita. Uhum. Uma infra tradicional, uma VPS que o Leandro gosta de falar, isso aqui é um modelo IaaS que a gente está acostumado a mexer no IaaS, né, ou uma VM. Como que funciona no container, né? O container, ele consegue executar, né, tudo isso aqui que eu falei, a parte de aplicação, né, e sistema operacional, de forma isolada, mas num único sistema operacional e no mesmo hospedeiro, no mesmo server.
Então, como que ele funciona, né? Aqui eu vou ter, né? Não deixa de ter o sistema, o servidor físico ou uma EC2, né? Aqui Uhum. propriamente dita. Em cima eu vou ter um sistema profissional, mas é já um sistema profissional já próprio para executar isso, né? Apesar que você pode instalar onde você quiser hoje, mas normalmente já tem distribuições próprias para você já executar de cara, tipo assim, distribuições já consolidadas para rodar só container, né? Cita uma. No caso, por exemplo, você tem um Windows e tem um Windows for Containers, ele é mais Aham. focado para a execução de containers, Não né? sabia não que tinha Né? Windows pra isso. E para o Windows também? Tem, Interessante. Caramba. tem para Windows também, Eu sabia que dava Linux. pra você usar o Windows, mas Windows for Container eu nunca vi falar Porque, desse por tipo. exemplo, né? Se você Interessante. pô, vamos chegar, que aí eu vou chegar até no Docker, né? Para falar um pouco do Docker. É, Mas, assim, você tem a possibilidade de instalar o seu sistema operacional convencional aqui, que seja um Linux, seja um Windows, e habilitar o recurso de containers nele, né? Ou você pode instalar uma distribuição específica, né? Um sistema operacional específico para rodar containers, que é o caso, por exemplo, tem um Windows for Containers, né? Uhum. Aí, por exemplo, é um sistema operacional mais enxuto, né? Que você pode rodar, inclusive, no Raspberry Pi ou no Arduino da vida, né? Como no Linux também, né? Você tem distribuições próprias para rodar especificamente para isso. Por exemplo, o OpenShift, né? Que é um orquestrador não totalmente igual ao Kubernetes, né? Mas ele existe uma forma de instalar dessa forma que eu falei, né? Você instala um Red Hat-like OpenShift e aí você instala para rodar só containers, né? Então, basicamente você vai ter a VM aqui, né? O servidor físico, o sistema profissional e a camada da aplicação. Tá, mas beleza, mas aí eu instalo a aplicação em cima do sistema profissional aqui? Não. Você instala isso em imagens, né? Ou seja, cada camada da sua aplicação vai rodar em mini imagens, né? Que são empacotadas de alguma forma. E como que funciona esse empacotamento? Você monta isso, né? Você constrói isso. E aí a forma de construir isso é usando um container runtime. Como eu falei, né? Sobre o Linux aí da velha guarda, né? Tem o, o existiam formas, né? Bem mais difíceis no passado para construir isso. E aí, um cara, muito tempo atrás, ele fez isso de forma que fosse simples para qualquer desenvolvedor simular um ambiente de desenvolvimento ou construir seu próprio ambiente de desenvolvimento sem ter que construir uma infraestrutura na nuvem ou ter várias VMs para subir isso. E aí ele inventou o Docker, né? É, que é até o símbolozinho aqui, né? Onde que entra o Docker nessa história, né? O Docker ele é uma tecnologia open source, né, que permite executar, criar, testar, implantar as aplicações distribuídas dentro do container de maneira forma rápida e escalável. Beleza. Só Até aqui. pra eu te interromper um pouquinho. Uhum. Então o conceito de containers, ele vem antes do Docker? Isso, isso. Ah, o Eu Docker consigo. foi criado depois como uma ferramenta para você copiar as imagens. Porque eu já mexi lá e eu É, sei que lá tem uma porrada de imagem. É como se fosse um banco gigante de imagens onde você pode puxar, sei lá, se você quer um Linux para instalar no teu container, você dá o comando lá do Docker e aí ele puxa essa imagem lá do Docker e você tem rapidamente um container lá com Linux. Aí por aí vai. Esse é o limite. Que tem um monte de container imagens. runtime do Docker, ele não é mais suportado no Kubernetes. Eu vou explicar isso por que não é suportado. Mas assim, Tá. é só um mecanismo, né? Ou seja, é a sua engrenagem que vai dar o play nas imagens que você vai construir. Então, eu poderia rodar o containerd, que um, um, é um container runtime para fazer isso. Tem o CRI-IO, desculpa, -O, né? Que é um outro container runtime. E tem outros que lá naquele site que você acessou, né, que é o cncf.io, tem uma aba lá que se chama Container Runtime, aí vai ter o Docker, vai ter vários lá que vocês vão entender as formas que você tem de executar, né? Então, a SUSE tem a dela também, né?
Tem o Rancher também, não sei se vocês conhecem também. Hoje ele é um tipo de container runtime. Tem também o da própria Red Hat, né, que é o Podman, que é um meio que substituto do Docker. Então, assim, tem vários containers runtimes. Só que, assim, por que o Docker? É porque o Docker ele se popularizou por conta da cloud, né, e da forma que ele foi feito, né, de facilitar todos os desenvolvedores. Era bem simples de se construir. Só que, assim, beleza, né, eu cheguei num ponto aqui que eu sei o que é container, sei para que ele serve, como que ele é. Eu não mostrei como que ele funciona por debaixo dos panos, mas assim, até aqui tudo bem, vocês entenderam como que seria a estrutura. Tudo bem? Sim, sim. Tudo, Sim, claro. tudo certo. Só que aí a gente cria um outro problema. Poxa, beleza. Eu consigo gerenciar aqui na unha, né? Não, eu falo assim, na unha é modo de falar, tá? Mas assim, eu consigo gerenciar, vai, 2 containers, 3, 4, 5, até 10 containers eu consigo gerenciar aqui na minha máquina. Mas aí, e quando eu preciso gerenciar 300 containers, 400 containers, 1000 containers, 30.000 containers, como que isso funciona? Lá em 2004, por aí vai, né? O Docker, né? O Salomon Aix, né? Que é o dono e fundador da empresa Docker, né? Ele desenvolveu o Docker Swarm. Aí o que é o Docker Swarm? O Docker Swarm é um tipo de orquestrador de containers. Ou seja, eu monto um cluster, né? Um cluster de, de containers, né? E eu tenho esse orquestrador, que também é open source, e ele vai orquestrar isso para mim, né? Aí, o que acontece? Nessa mesma época, tinha muito problema com o Docker Swarm, porque ele não era totalmente escalável, e se a gente fizer uma abstração do Docker Swarm, ele se resumiria a um vSphere que você gerenciando seus containers. A gente pode fazer uma analogia bem próxima assim, porque ele faz bem isso, né? Claro que tem a forma de montar um cluster do Docker Swarm e tudo mais. E aí, chegou numa época que assim, ficou inviável com o Docker Swarm, né, para gerenciar muitos containers, né, tipo assim, uma coisa muito, porque ficou muito complexo, né, e a engine, né, do próprio Docker não estava suportando isso. E nessa mesma época, né, o Google, né, o Google inventou não, né, ele desenvolveu uma solução internamente, essa chamada Borg, né, para gerenciar esses containers. Aí não tem nada a ver com o Swarm mais, né? Desenvolveram uma tecnologia que aí a gente muda para uma arquitetura de microserviços, né? Que aí a gente pode falar que é uma unidade mínima de um container, né? Aí você não fala mais de um container só fazendo uma coisa, você fala de múltiplos containers fazendo a mesma coisa ou atendendo uma coisa. Então, assim, você quebra aqui vamos supor que nessa imagem aqui, né? Eu tenho essa caixinha aqui que seria o equivalente a um container, né? E eu quebro isso em uma unidade mínima como microserviço. Poxa, mas o que é o microserviço, né? É uma arquitetura, né? Que tem uma abordagem que desenvolve o aplicativo único com uma suíte de pequenos serviços com gerenciamento descentralizado, né? E com formas e linguagens diferentes. Então, você pode rodar múltiplas linguagens e vários microserviços. Trocando em miúdos, seria uma coisa assim. Vamos supor que eu tenho um. Vou pegar, na verdade, esse site aqui. Esse desenho aqui ele é mais chato de entender. Mas, por exemplo, vamos pegar essa estrutura aqui da infra tradicional, né, um monolito, e a infra já rodando como microserviço. No infra tradicional, vamos supor que a gente está lá no site do americanas.com, né? E eu rodo tudo numa arquitetura monolito. Aí, o que é um monolito? Um monolito é uma ferramenta, um sistema, tudo em um, né? Por exemplo, o Mautic, né? Por mais que seja possível a gente executar ele em container,
ele não deixa de ser um monolito. Você não E consegue aí, né, separar funções dele, né? isso. Aí a gente, Entendi. comumente, né, o mercado de TI apelidou esses monolitos, né, que rodam em container, de microlito, porque ele não é um microserviço, né? Ele é um, Microlito. ele é um monolito que roda em container, então é um microlito. Legal. Então, assim, o que acontece no monolito, né? É o que a Lia falou. Por exemplo, eu tô com o site da Americanas.com aqui rodando em um monolito, né? Um front-end lá, tal, com aplicação, sei lá, cliente-servidor, com aplicação web hospedada. Aí sei lá, o meu carrinho de compras lá, né? Onde que o cliente vai faturar a compra dele, né? Para de funcionar. Poxa, parou de funcionar. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consertar o carrinho de compras, né? Eu tenho que ir lá e atualizar ele, né? E tudo mais. Poxa, mas como que eu faço isso? Eu tenho que derrubar o ambiente inteiro para fazer isso. Ou seja, eu tenho que parar o servidor, fazer o patching, né? Que eu preciso de fazer do sistema profissional, né? E atualizar essa funcionalidade. Então, assim, pensa no impacto que isso gera para o cliente, para a empresa, né? É muito chato. Grande. Então, aí veio essa tecnologia, né, que veio do Linux, né, da velha guarda, e desenvolveram os microlitos. E aí, como que funciona, né, eu ia falar microlito, mas nos microserviços, né? Microservice. Isso. Nos microservices, você consegue atualizar e modificar as configurações da sua aplicação em pequenos passos, né? Uma coisa que, eu não sei se vocês trabalham muito com a parte de engenharia de software, ou já ouviram falar, mas existe um termo técnico em engenharia de software que se chama Feature Toggle. Se a gente chegar a trabalhar em uma arquitetura que existe a implementação de Feature Toggle, vocês estão assim no melhor cenário, porque no Feature Toggle é possível, inclusive, você desativar o contexto e a aplicação não parar. Por exemplo, numa arquitetura que existe o Feature Toggle, eu posso desativar o carrinho aqui, que minha aplicação não vai parar, né? Agora, existem microserviços ou aplicações que rodam em microserviços que não têm implementação de Feature Toggle, que, por exemplo, se eu parar o carrinho, existem alguns serviços que dependem de alguma API desse carrinho que podem parar de funcionar. Entendi. Então, mas em uma arquitetura de microserviços seria assim. Então, você consegue atualizar somente o carrinho aqui, que o seu site ainda vai continuar no ar. Que é o que é o que acontece nos sites da Amazon, do Netflix, de qualquer site muito grande que recebe muita requisição, já tem isso, né? Uhum. E aí, né? Isso aqui é a parte só que eu nem entrei no Kubernetes ainda, é só a parte de vocês entenderem o que é, porque a pergunta da Lia era sobre pod, né? Pra É, chegar lá, né? É, Olha o e rolê todo que dá, hein? exatamente. Muito massa. Aí, vamos entender o que é o Kubernetes. Aí, né, tem várias documentações na internet, né? Eu não sei se vocês estão vendo a página do Kubernetes aí? Sim, sim. Beleza. Então, Então, tentando recapitular, o Kubernetes veio do Google, né? O Google que inventou, um projeto que chama Borg. Ele tem esse símbolo, né? Que é um timão de navio, porque a ideia mesmo, né, dele, né? O conceito dele é ser um timão para você guiar, né? E também tem uma designação, porque esse timão aqui do Kubernetes, né, de barco, ele tem quantas pontas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Falam também, tem algumas coisas que falam que foram 7 cofundadores do projeto. Assim, tem muita história para a internet, aí vocês conseguem pesquisar, entender. beleza. Ou mesmo compra aqueles livros da O'Reilly, né? Lá também tem um pouco da história, tudo mais. Mas Legal. é legal porque você entende de onde que ele surgiu. E, e aí juntando, né, com o Kubernetes, né, o Google, ele inventou, aí para entender também bem assim a, o, a justificativa do sistema, né? O Google lá em 2007 inventou o termo, né, digamos o cargo, né,
Site Reliability Engineering, né? Uhum. Ou seja, um SRE. Porque o objetivo, né, tecnicamente, de um SRE, né, e era uma função que foi inventada lá no Google, é um engenheiro de sustentação que tem uma pegada muito sysadmin, DevOps, tem um pouco assim de programação, tem assim, é um pouco de tudo, mas o objetivo final é sustentar, é a confiabilidade de algum sistema. Uhum. E como que resolve isso? Com serviço distribuído. E aí, por isso, né, que nasceu o Borg, o projeto que depois virou o Kubernetes. Então, assim, a gente pode dizer que, assim, engenharia de sistemas distribuídos e SRE caminham bem juntos, né, porque a ideia é ser sempre assim. Então, o motivo de ter o SRE hoje é por conta do Google e por conta do Kubernetes, né? E agora está muito famoso esse termo aqui, mas nem todo mundo nas empresas sabem o Esse objetivo, tema, esse porque cargo. é, eu confesso que assim, eu sou SRE aqui no C6, né? Trabalho como SRE, mas boa parte do que eu faço não tem a ver com SRE. Assim, eu atuo muito com confiabilidade, atuo, porque o sistema que eu sustento aqui tem que ter muita confiabilidade mesmo. Então ele tem que ser resiliente, tem que ser à prova de falhas, não pode parar, não pode. Eu cuido de fim a fim dele, né? Confiabilidade mas, por exemplo, a parte de codificadão, codificá-lo, né? O sistema eu já não faço. Uhum. Eu Isso tenho. faz parte do trabalho de um SRE? Faz parte, você não precisa de tecnicamente programar a aplicação, desenvolver, né? Não é um engenheiro de software, né? Tá. Mas você tem que entender contextos da própria arquitetura da aplicação. E é Uhum. coisa que eu estou fazendo agora aqui, mas é como a aplicação ela não é do C6, né? É uma aplicação de terceiros, então Uhum. não tem tanto acesso ao código, mas existem outras aplicações aqui do C6 que são Qua- desenvolvidas internamente, aí tem SREs que já tem mais contato com o software para entender o que pode fazer, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, daí eu não Uhum. sei nem. Quando você fala em aplicação dentro do C6, é, o que a gente sabe aqui de fora como usuário é que o C6 é um banco digital. Quando você fala Isso. em aplicação, você está se referindo a alguma parte do banco digital, da aplicação, ou alguma outra coisa? Não, Ou quando eu ele em falo si? aplicação, ele em si, porque assim, o que vocês veem, né, quem tem curiosidade de saber como funciona, né, basicamente é uma casquinha, né, o que tem no aplicativo, né, o que você instala no seu celular, Uhum, é uma casca do que tem por trás, porque por Uhum. trás é um conjunto de microserviços e APIs que chamam alguma coisa. Então, por exemplo, quando você vai lá, clica em pagar, por exemplo, fazer um Pix, existe um software por trás, que é uma API que a gente tem aqui, que é desenvolvido internamente, que vai e faz a transação lá no banco central, né, no Bacen, né? Então, são todos os contextos e são softwares que são desenvolvidos aqui, uhum, entendeu? Então, aí tem os contextos de softwares que são desenvolvidos pelo C6 mesmo, né? Que na linguagem de programação nossa. E tem os softwares que são de terceiros, que nem tudo a gente consegue fazer. Então, por exemplo, esse sistema que eu cuido é um sistema de workflow, mas ele é muito importante para a operação do C6. uhum, Mas não é o C6 que fez, aí eu sustento o produto dentro da empresa, porque por questões de auditoria, de regulatórias do Banco Central, ele não pode rodar de forma externa, ou seja, eu não posso contratar um modelo como serviço da ferramenta. Aí a gente instalou dentro da AWS e dentro da AWS eu gerencio ele, né? Então tem tudo isso por trás. Só pra eu entender. É como, sei lá, se tivesse. ah, Eu não sei como Vamos, fazer uma analogia. Não sei se você consegue fazer uma analogia pra eu entender. consigo sim. É como se eu tivesse, sei lá, é, deixa eu falar um exemplo aqui de um. Deixa eu pegar um exemplo. Se você tá no aplicativo ali, cada botão ou cada telinha, vamos dizer assim, ali é como se fosse um sistema que está por trás ali, Isso, hospedado, Não, alguma mas, coisa é, isso, assim? isso. mas eu me refiro à parte que ele cuida. Que ele falou assim. Ah, Por Ah, já exemplo, sim, sim. sei. Sei lá, é. vamos supor, eu Uhum, vou citar um exemplo. ahn,
lembrei de um produto aqui que eu posso compartilhar. Deixa eu ver se dá para ver aqui. O Google, né? O Google tem uma ferramenta, né, que se chama AppD, né? Uhum. Que é um gerenciador de APIs, né? De publicação e gerenciamento de API. Certo. E aí, todo mundo sabe o que é API, ou sabe por que tem esse nome, ou por que de repente Eu sabia, mas Mais Eu agora ou não sei, menos. viu? Eu não sei. eu ia Eu falar mesmo que eu não não sei, sei. porque eu já pra, vi várias pra, vezes, aí sempre eu esqueço, então. o significado de API, né, ou API é Application Programming Interface. Basicamente, Certo. é você ter uma aplicação, mas a aplicação não tem uma interface gráfica, né? Ela só tem um serviço, uma aplicabilidade. Certo. E aí você tem um API Gateway ou um API Management. Ou seja, seria um orquestrador, uma forma de você gerenciar essas APIs, né, para entregar para o mundo externo, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um API Gateway, né, e o exemplo que a gente usa aqui, o API, o AppD do Google, né, eu concentro todas os paths dos sistemas, né, dentro do API Gateway, e eu publico só a URL da API, ou seja, quando vocês clicam lá no aplicativo e selecionam a API de fatura do cartão, ele acessa uma API dentro do C6 que seleciona a sua fatura lá, consulta lá. Só que assim, ele não vai ter acesso diretamente no banco. Ele acessa só a API, né? Aí a A API, API que que por faz o sua vez, ela trabalho. que faz o trabalho de consultar lá. Então ele não vai diretamente no banco, igual a gente estava fazendo aqui as liberações, ele não vai diretamente lá no banco. Então a API, que é o que eu falei o significado, ela faz essa consulta e traz a informação para você. Então, só que assim, como são múltiplas APIs, você precisa de um ponto único para gerenciar, para controlar e também fazer a parte de governança, de controle. Então, Saquei. por isso que a maior parte do que a gente tem na internet hoje é tudo API, né? Então, assim, quando você acessa o site da Amazon, é uma API, né? A API lá que você acessa a console, tudo, se for resumir, tudo resumiria em APIs. A gente só tem um front-end na cara agora, que é a interface mesmo. Uhum. Então, tudo isso. Então, o próprio Google, né? A interface dele é uma API, tudo se resume a isso. Ninguém mais, dificilmente hoje, roda em sistema operacional mesmo, né? Com interface gráfica e tudo mais, a não ser o Stack Overflow, né? Que ele roda em Windows Server com IS instalado, Windows Server, né? O Stack Overflow, a estrutura dele é assim. Pelo menos Certo. a que eu conheço de interface pública, né? Que todo mundo conhece, o Stack Overflow é assim, inclusive. Se vocês procurarem aqui, ó, Stack Overflow Architecture. Eles têm uma página dedicada disso. E aqui tem, ó, tipo assim, o data center deles, a estrutura de como o diagrama de rede. E aqui embaixo tem aqui a arquitetura dos sites, olha lá. Tudo IS, ó, da Microsoft. Acho que aqui embaixo ele tem um descritivo do sistema aqui, ó, o que ele roda. Ele roda .NET Core com uma ferramenta que chama Dapper, um ORM, um Redis, tá vendo? Isso aqui é público na internet, depois vocês dão uma pesquisada ou qualquer coisa eu jogo aqui. Porque assim, às vezes a gente vê uma arquitetura na internet e acha assim, poxa, nossa, esses caras rodam em container, microserviço, que não sei o quê, e na verdade nem sempre é assim, mas é só uma coisa que eu queria trazer aqui. Mas enfim, voltando pro AppG, né, o AppD. Uhum. Ele é uma solução que é o modelo PaaS da Google, né? Então, assim, Certo. você contrata o AppG no GCP e você pode usar ele também em outras formas. Só que ele não deixa de ser uma solução open source também. Então, Certo. o C6, né, por conta de que eu falei, regulatórias, resolveu rodar dentro de casa. Ah, Ou seja, saquei. dentro da infraestrutura on-premises like AWS. Quando eu falo on-premises é porque está rodando dentro da nossa própria infraestrutura em modelo IaaS, né? Então é uma VM, não é nem o modelo PaaS dele. Então a gente Certo. instalou em EC2, né? Tem VMware lá, não tem? Eu ia até fazer uma analogia parecida com essa que você tá fazendo.
Só que, Isso, tipo, isso é só falado, não acho é, que o é, Proteus, SAP, hoje em dia é eles oferecem como PaaS o serviço dele, mas comparsa, né? tradicionalmente antes todo mundo tinha que, sei lá, pegar e Tinha instalar que na própria instalar. Isso, infra exatamente, interna. na infraestrutura Exatamente. interna. Exato. Então, aqui a gente roda, não é no VMware, né? A gente roda num modelo IaaS mesmo, né? Que no caso é nas EC2. Então, a gente tem um cluster que roda isso aqui, né? Então, basicamente, Pera, vocês rodam seria dentro de casa, mas não dentro de casa. Vocês rodam na AWS a na aplicação. AWS. É, Entendi, entendi. exatamente. Só que na conta do CCs, tal, tal, tal. Isso, Entendi, isso, isso. entendi. E aí, aí chegando no Kubernetes, né? Depois a gente entender, né, o que é o Kubernetes, né? Eu quero ver se tem o desenho aqui dos pods. Cadê? Gente do céu. Esse aqui é o desenho, vocês já fizeram. A questão do container, o Kubernetes, ele é um Pentes, orquestrador? cadê? Isso, mas não mais, não só isso, tá? Tá, É, vai além. é porque tá em português aqui. Não sei se ele tá traduzindo ou ele tá. Tá traduzindo. Você vai abrir. Cadê aqui? Runtime, images. Cadê os pods? Clusters. Ah, cheguei. Vou começar a explicação por ele. Cadê o desenho, gente? Ah, tem um desenho clássico do Kubernetes. Deixa eu pegar no Google aqui. Pods Kubernetes. Deixa eu ver uma imagem aqui. Boa. Será que esse aqui vai dar pra. Essa aqui. Essa aqui tá no próprio site do Kubernetes. Ah, boa. Vamos lá. O Kubernetes ele vai mais além por conta da arquitetura dele. Uhum. Então vamos lá, deixa eu pegar esse desenho aqui com nota maior. Então, a unidade mínima no contexto de um Kubernetes, né, de um cluster Kubernetes, né, a unidade mínima dele é o Node. O que é o Node? O Node é um worker node, ou seja, é seu sistema operacional, sua instância C2, seu bare metal. Então aqui vai estar a sua camada do seu servidor. É onde vão ser executados os nodes. Dentro dos nodes, ele roda containers, mas também rodam pods. E o que são pods? Pod é uma outra unidade mínima do Kubernetes, que ele roda um ou mais containers. Então, não necessariamente mais você vai ter um só container, um para um, que é no Docker, né? Apesar que no Docker ele tem um conceito de réplicas e você consegue executar um container da mesma aplicação em vários servidores, né? E aí você tem uma alta disponibilidade da aplicação. No Kubernetes, ele é abstraído pelo pod. Então, assim, quando você publica uma aplicação no Kubernetes, você preenche um arquivo, né, de configuração lá e você especifica o número de pods que você quer. E aí, ele que vai dizer quantos containers ele vai executar ou não. Então, você pode estar vendo um pod lá na hora da construção do ambiente, né? Mas não necessariamente tem um container só. Então, tem aplicações que precisam de alta disponibilidade ou precisam de várias réplicas, né? E normalmente essas réplicas são criadas em cada node, né? Então, ele vai criando distribuidamente, né? É, dentro do seu cluster, né? Então, você tem alguns nodes, né? E quanto mais nodes você tiver, você pode distribuir mais e mais pods dentro da sua infraestrutura. E é o que torna o serviço muito distribuído. E aí o objetivo de ter construído o Kubernetes, né, é para fazer essa orquestração, porque se você fosse fazer isso no Linux direto, né, cruzão assim, ficaria inviável. Então o Google desenvolveu, né, e cada vez mais, né, a comunidade tem desenvolvido novas melhorias para o Kubernetes, então ele tem se tornado cada vez melhor, né? E é o que roda hoje em praticamente todas as clouds. Então, de repente, o que você está rodando ali atrás de algum serviço
por exemplo, para fazer o deployment de um EC2, é um serviço no Kubernetes da AWS que faz esse gerenciamento para você. Apesar que você vai lá na interface gráfica, mas quem gerencia por baixo dos panos pode ser um microserviço no Kubernetes que faz isso, né? Eu estou falando isso porque no Azure é assim, não é um microserviço, mas existe um orquestrador parecido com o Kubernetes, que é o Azure Service Fabric, que faz exatamente isso. Então, quando você cria lá, inicia um processo de criação de uma virtual machine no Azure, o que faz por baixo dos panos é um, é um Azure Service Fabric, que também pode ser um functions, né? Um functions que é assim, função como serviço, que é o functions no Azure, né? E na AWS é um Lambda, né? Então, é computação sem servidor. Você pode rodar hoje praticamente quase qualquer coisa em serviços de computação baseada em função, que é o caso do Lambda, acho que é o Stack Driver do GCP, acho que é esse, o Stack Driver, e o Lambda da AWS, né? Legal, cara. E aí, vamos lá. Aí tem as outras camadas, né? A aplicação Containerized App, e aí que seria o seu container mesmo, né? Tá falando, e os volumes, né? O volume não é nada de novidade, porque você tem a mesma coisa no Docker, né? É um volume mesmo, um barramento dentro do sistema operacional que, que você vai montar a sua aplicação ou não. E esse volume não necessariamente precisa de estar nos worknodes, né? Nos nodes do Kubernetes. Você pode, por exemplo, montar um volume no S3, um volume no EFS, né? Aqui no C6, por exemplo, a gente faz assim, todos os volumes a gente monta no FS. Então, a gente não deixa nada nos hosts e aí você evita também problema na atualização, porque como no EKS você tem que cuidar dos worker nodes, né? Então, quando a gente precisa de atualizar, a gente vai lá, atualiza e a aplicação não é de certa forma, comprometida, né? Ah, entendi. Comprometido. É muita coisa. Não, é muita Bastante, coisa, né? mas deu pra entender bem. Aí, deixa Agradeço por eu. matar minha curiosidade. Nossa, pô, É isso. foi uma aula, né, cara? Aí Imagina. estamos aqui agora na imersão de Kubernetes. Aham. Aí quando tá sendo gravado, depois disponibiliza lá na plataforma, falar igual o Que Leandro. isso. Na E plataforma do aí, G3. exatamente, na plataforma do G3, e aí depois o Edson já passa aí o número do Pix, né, para Pra fazer. poder receber. Aí, só para não estender muito, a não ser que vocês queiram ir embora, mas eu passo pelo um cluster aqui para vocês entenderem todos os contextos, né? Bacana. Boa. Peraí. Deixa eu ver aqui. Na internet tem muito disso, tá? Tem um playground. Você não precisar de montar seu próprio cluster, né? Você usa esse da Aurelie, né? Que se chama Kakatoda. Ele monta um ambiente para você assim, na lata de graça, para você testar com Minikube, né? E aí, se eu começar a falar assim, tipo, o que é Minikube? São as formas que você tem de construir seu cluster, né? Então, Tem o o Play Mini, with Docker também, né? tem, exatamente, tem o Play with Docker também. Aí esse aqui, vou jogar aqui no chat para vocês, para quem quiser, para não ter que montar, né, usando Uhum. Docker, né, tal. Legal. Vou mandar também a documentação do Kubernetes, claro, mas vou deixar aqui também. Ela é bem interessante, ela é bem atualizada, é em português e tal. Mas basicamente o que esse site aqui vai fazer? Ele vai criar um ambiente no Minikube para eu brincar aqui e rodar alguma aplicação. Então, vou dar um launch SH aqui, para ele subir o meu cluster. Deixa eu ver se ele já foi. Deixa ele executar um health check aqui para ele ver se ele funcionou. Boa, ele já está executando. Deixa eu ver se ele subiu. ctl get all. Deixa eu ver se vai funcionar. Beleza. Esse comando que eu executei aqui é
CLI do Kubernetes, né? Então, Uhum. toda vez que você precisar de fazer qualquer coisa no Kubernetes, você vai executar o comando kubectl e alguma coisa, né? Então, se você Uhum. digitar kubectl barra interrogação, acho que ele vai trazer aqui kubectl deu desconhecido. Deixa eu ver aqui, acho que é menos help, então. Sai, meu filho. Ó. Oh, Ah, tá. agora saiu. Agora saiu. É porque ele é meio lentinho. Cadê? Gente, mas que kubectl. Deixa eu ver o terminal 2 aqui. Kubectl menos H. Acho que é menos H. É, isso aí. Nice. Menos H. Aí, ele vai trazer aqui no Tudo que tem Docker, de né? Tudo parâmetro que tem do, de fazer. do CLI do Kubernetes. Isso. Então, por exemplo, se eu digitar aqui kubectl, coloquei um get all, ele traz todas as informações, né? Se eu colocar aqui -n all, deixa eu ver. Não, -n, não. Get all, ele não trouxe tudo. Eu queria trazer todos os contextos do cluster, né? Tipo, para vocês entenderem o que tem, porque não é só o Kubernetes, tem control plane, ingress controller, service maps, os volumes, persistent volumes, tem alguns contextos que eu queria passar, mas assim, bem rápido. Acho que já tá travando aqui. Deixa eu executar de novo. Deixa eu ver se ele vai continuar. Ele finalizou o cenário. Que trairagem? Não queria isso não. Que troll. Tá toda. Deixa eu ver de novo aqui. Cenário, ok. Vamos ver. Aí. Beleza. Launch SH. Dando start aqui. Vou pegar esse link aqui. Que esse cara aqui também é legal. O Minikube, se você for instalar, ele vai instalar no Docker desculpa, no Docker, né, desktop da sua máquina, mas ele vai subir um cluster Kubernetes de um nó só. Com o Kind, é legal você subir, porque ele sobe um cluster Kubernetes com o número de nós que você quiser, né? Mas ele sobe dentro de container. Então, tipo, como se você estivesse virtualizando um container dentro de um container. Eita, poxa. Aí ele é bem legal, é bem simples de instalar também, tá? Aí você configura, porque assim, tem algumas aplicações que você quer simular ou quer testar, que num cluster de um nó, a aplicação não vai subir. Por exemplo, existe uma aplicação que é de gerenciamento de cluster que se chama Istio. Istio. Vou pegar aqui o istio.io. E aí vocês vão entender, porque eu sei que é muita informação, mas depois vocês até pesquisam sobre isso. Claro. O Istio, quando a gente fala de administração de Kubernetes, chega um momento que eu falei que você vai ter muitos microserviços. Então você vai chegar a ter 300, 400, até 1000 ou até mais. E aí fica inviável você gerenciar isso sozinho. Aí tem esse mano aqui, que é o Istio, que é um Service Mesh. Ele consegue se juntar em todos os seus pods, em todos os seus containers, e fazer a administração para você de forma mais intuitiva, amigável. Tipo, Legal. ele monta as conexões que os pods têm entre si, né? Se, por exemplo, você tiver um pod que esteja falhando, ele vai conseguir te mostrar isso de forma muito mais fácil do que você ter que ir lá no cluster e fazer o troubleshooting.
Então, essa ferramenta é bem legal. Tem alguns cursos na internet aí bem interessantes para vocês fazerem. Mas isso assim, eu recomendo ir mais para frente. Primeiro brinca um pouco com o Kubernetes, entende como que ele funciona, e aí partem para usar essas drogas mais pesadas, né? De certa forma. Massa, que massa, cara. Bacana. Aí beleza, deixa eu ver o Health aqui. Ok, né? Ele tá rodando aqui na 6443. Beleza, o proxy dele tá aqui. Então vamos dar um continue. Ó, é isso que ele faz? Entendi, não? Próximo cenário. Tá, deixa eu ver aqui o que tem. Tem Learn how single node, minikube clustering, bootstrap clustering, CTL containers, deploy containers using YAML. Tinha um que ele era mais completo. Deploy from a source. Acho que eu vou ter que pegar esse aqui, ó, o help. Safe playground, mas esse será que é o mesmo? Create your Deixa eu content. How to get from source to running service in Kubernetes. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa. Esse tutorial, blá blá blá. Tá, cenário. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Ok, CD hello app, ok. Dockerfile. Beleza, nesse cenário aqui, pelo que eu estou entendendo, ele vai pegar uma aplicação do zero e executar ela dentro aqui do Kubernetes. Então, o que ele fez aqui? Ele entrou na pasta Hello Web App, né? Uhum. Tá claro aqui, ok. E ele deu um cat no Dockerfile. Lembra quando eu falei lá do Docker Uhum. e que você cria suas próprias imagens, né? O Docker funciona assim: você tem uma receita, né? E o nome se chama Dockerfile, sem extensão mesmo, né? Ele não tem extensão, mas ele abre no TXT tradicional. E aí, nessa receita, você vai colocar as instruções da sua app. Então, digamos que num sistema operacional você colocaria o CD de instalação, instalaria o sistema operacional, depois você vinha com o CD de instalação da aplicação e instalava. É mais ou menos isso que ele vai fazer, só que de forma bem abstraída. Então, por exemplo, ele tem um from aqui, que é a imagem base. Lembra que eu falei que ele tem um sistema operacional que vai ser o, o lançador disso, né? A imagem base dele? Uhum. Aqui ele está rodando uma Alpine com a tag 3.5. Alpine é a imagem base, que é a imagem de um Linux. Alpine existe, né? O Linux Alpine. Vocês podem ver lá no Docker Hub. E a tag 3.5, porque as imagens elas têm tagueamentos para cada contexto, né? Nesse aqui o desenvolvedor executou com o Alpine 3.5. E Isso aí seria a versão desse Alpine, do não? isso. Se você for aqui no Docker Hub, vamos lá procurar. Você pode fazer assim, tá? Ou você pode na sua máquina, deixa eu ver se meu Docker está funcionando aqui, tá? Por exemplo, eu tô aqui Docker ps-la. Ver se tem alguma coisa rodando aqui. Beleza, eu tenho o Odoo aqui rodando, né? Assim, na verdade, estava rodando. Mas, por exemplo, eu quero saber quais as versões do Alpine que estão disponíveis lá no Docker Hub. Então, eu dou um Docker search Alpine, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar. Tá vendo? O que ele fez? Ele foi lá no Docker Hub, né? Que é o register da Docker oficial público, e buscou para mim todas as versões de Alpine que eu tenho, ou com a nomenclatura Alpine, não necessariamente vai trazer só Alpine, né? Então, por exemplo, ele trouxe essa Alpine aqui, que ele está com o número de estrelas aqui 8851, né? Ele só não trouxe a tag, né? Mas ele trouxe que existe um Alpine lá. E se eu colocar Alpine 2.3.5, é a tag, né, que eu especifiquei. Uma associação bem, sei lá, chula, básica, enfim, meu entendimento é como se fosse realmente, isso aí é um sistema operacional e a versão do sistema operacional, pegando pro Windows aí, tipo,
O Windows Isso, 10, o Windows 11, enfim, exatamente, isso, né? mais ou menos isso. Então, Bacana. se for no Docker Hub, né, Que é o site lá e vai pesquisar né, o Alpine aí direto, né? você pode procurar por aqui, aí, por exemplo, aqui já tá, tem as distribuições oficiais e as não oficiais, né? Eu recomendo sempre usar oficial. Então eu seleciono aqui a imagem oficial e tem aqui. Aí se eu clicar nela, beleza, ele já fala que é oficial, blá blá blá. Aí E tem aqui ali o tem comando, as né? tags, né? Tem as tags, você tem o comando. Então aqui tem a da ordem mais nova para mais velha, né? Aí eu quero a 3.5. Trouxe aqui, ó. É aquela que tá lá. Se eu quiser baixar ela, né, para minha máquina, é só Docker executar o comando docker pull, né, que é o puxo, né, a imagem para o meu Docker aqui. Se eu clicar aqui agora, né, copiei esse comando, executar aqui, ele vai baixar a imagem para mim. O Alpine, eu confesso que assim, tudo que vocês forem rodar no contexto de containers na sua vida, eu recomendo usar sempre Alpine, assim, tipo assim, beleza, eu vou rodar qualquer coisa, beleza, qual a imagem base? Alpine. Você pesquisa que tem na internet, na internet não, no Docker Hub, que sempre tem uma versão da Alpine. Por quê? A Alpine, né, é um Linux bem reduzido. Se eu não me engano, a imagem base do Alpine, ela tem 64 megas. Se eu dar por exemplo, aqui, Cara, Docker, Image, LS, deixa eu ver se ele vai trazer aqui o tamanho dela para vocês verem. Ela é muito pequena. Caramba, ficou um formato muito ruim aqui. Olha aqui, ó. 51 megas, gente. caramba, Não, minto. 51 não. 4 4 megas. mega. 4 MB. 4 megas na Não é imagem do Alpine, nada. entendeu? Então, assim, para você montar seu sistema, né, principalmente, por exemplo, Microsoft, praticamente todas as imagens de .NET são baseadas em Alpine. Então, é assim, você consolida muito o espaço, porque assim, a gente fala de imagem, que é tudo, que é bonito se falar, só que assim, num contexto de microserviço, você vai enchendo o servidor de imagem, porque quando você bota um container para executar no Kubernetes lá, o que ele vai nada mais ele vai baixar essa imagem para o cluster e vai executar essa imagem. Então, quanto maior a imagem, pior é. Pior por quê? Porque leva um tempo para baixar a imagem para o seu cluster e você vai sempre vai gastando muito recurso da sua infraestrutura. Então, assim, quanto menos espaço você consumir, melhor, né? Então, você vê que a Alpine aqui é uma imagem que, poxa, muito pequena e é bem legal para se executar. Bacana. E até mesmo para subir a estrutura, quanto menor for a imagem, em teoria, menor o tempo de download e mais Com rápido vai ser o certeza, provisionamento da exatamente. aplicação. Interessante. Pensa assim, você precisa de escalar a infraestrutura no Kubernetes de uma aplicação com Sim, um container lá. Assim, é claro que a primeira vez que ele vai baixar, a imagem vai ficar estática, estática não, né? Vai ficar presente no seu cluster e se você quiser escalar, ele vai usar a mesma imagem, ele não vai baixar, né? Mas pensa assim, poxa, se eu tiver múltiplos nós, ele vai ter que baixar a imagem para cada nó. Se eu tiver uma imagem muito grande, tipo assim, que eu já vi no mercado, sim. uma imagem de 15 gigas, pensa no tempo que isso vai levar para escalar. É muito tempo. Então, tem que, tem que tomar cuidado com isso. Essa de Mas 15 assim, GB aí deve ser do Windows, né? exatamente, tem uma empresa aqui em Belo Horizonte, né, não é uma empresa muito conhecida por vocês aí, se chama Localiza, aquela de aluguel de carro, é, Aqui perto, aqui perto. aqui perto. E a Localiza, eles tinham um contexto lá foi um amigo meu que me contou, era uma aplicação que eles tinham que rodar em .NET 4.5, não era nem o Core, era o .NET mesmo. E no contexto que eles montaram lá, eles montaram uma imagem de 14.5 gigas. Eu falei, não, você tá louco. Não, sim. Aí assim, é bem antipadrão mesmo. Tipo, foge muito do contexto do que é, para que foi construído, Ideia né, de o container. Kubernetes. Fizeram a famosa gambiarra. Fizeram um arame, né? Aham. Um arame. É,
Mas enfim, aí, né, beleza, ele baixou a imagem. Qual que é o próximo passo aqui que ele estruturou? Ele deu um comando de run. O run aqui é basicamente ele chamando o bash do Linux, né, e executando aqui uma apk-add, né, um pacote no cache, né, para não fazer cache no container, né, ele sempre baixar a última versão e instalar o Python e o pip, né. Beleza? Depois ele faz a cópia de um arquivo requirements.txt e copia ele para a raiz, que é o significado de ponto aqui, tá? Então, o que que ele faz? Quando ele entrou nessa pasta aqui, deixa eu ver se tá aqui. Tá lá, ó, ls-clear. Experiments.txt. O arquivo tá aqui. Se você entrar nele, ó, ele colocou dois requerimentos aqui, um Flask e um requests. O Flask eu sei que quer, que é um tipo de linguagem. Acho que o próprio Python interpreta isso. O requests aqui eu não sei o que que é, não, mas Parece que ele roda tipo um servidor web. é, né? Ah, Uhum. E o que bom. request ele vai fazer um get de URL. Boa. O que mais aqui? O Dockerfile. Ah, beleza. Aí ele vai rodar o pip, né? Pip install -r requirements, que é o arquivo que a gente passou, que ele fez a cópia antes, né? Depois ele dá um copy da raiz para um diretório dentro da sua imagem, que é /app. Cria um diretório de trabalho, né? Work Directory aqui, /app, que vai ser onde vai tecnicamente rodar a sua aplicação. Dá Ele um não teria que expose. fazer isso antes, não? Não, é que aqui ele vai fazer a construção da imagem do container, né? Não, porque ali você falou que ele está copiando o conteúdo para o /app, mas depois você falou que ele está criando o /app, não seria o contrário, não? Não, Não não. entendi. Que o que ele está fazendo é o seguinte: beleza, ele foi aqui e deu um copy do requirements para a raiz, que Beleza. são parâmetros para ele fazer a instalação do pip aqui. Aí com o pip, que ele já foi até instalado aqui antes, né? Ele vai instalar o conteúdo do requirements, depois copiar esse requirements, né? Aliás, desculpa, o Flask e o requests, né? Ele vai copiar para /app e depois colocar um parâmetro de work directory para /app. Pela lógica aqui você tem razão. Ele poderia ter copiado direto no mesmo comando, poderia ter feito isso antes. Mas isso é forma de construir o Dockerfile, né? A Tá, criatividade vai de beleza. cada um. Porque, por exemplo, esse Porque comando você falou que do. ele está copiando alguma coisa para um diretório web. E logo abaixo você está falando que ele está criando o diretório web? Não, não, esse, Não. esse, esse, esse comando de work directory não é que ele vai criar, ele está especificando que vai ser o diretório de trabalho. É como se fosse assim, onde que a aplicação vai ser rodada dentro Ah, do tá. É container, como se né? você estivesse entrando naquele local ali que vai rodar, Isso, não? isso, Ah, isso, isso. beleza. Tecnicamente é isso. Aí ele vai dar um expose da porta 8080, ou seja, quando o seu container ele for executado, ele vai expor a porta 8080. Então é a forma com que o cluster vai reconhecer a sua aplicação. O entry point, digamos que trocando para o Windows assim, é um ADLL, um arquivo .dll, aqui no caso é o Python, né? É o que ele vai executar, né? Então, tipo, quando a aplicação rodar, ele vai fazer essa chamada, mas poderia ser outra coisa. Mas tecnicamente Sim. aqui ele vai executar isso e depois ele executa um comando que é a placa, desculpa, que é a sua aplicação, né? .py. Então tem uma aplicação escrita em Python aqui dentro desses arquivos que a gente pode ver aqui. Deixa eu ver aqui. VLS de novo. Tá ali, ó. Vou dar um cat app.py. Ele tem a aplicação aqui escrita em Python, aí tem o Flask, né? O requests lá que falaram aí. E ele vai executar. Então, os dois contextos importantes aqui que às vezes a gente tem que prestar atenção é isso aqui, ó. O entry point ou entry point, né? E o CMD. O entry point, tecnicamente, tipo assim, qual a linguagem, ou qual tipo de arquitetura que sua aplicação vai rodar. Aí vai rodar um Python.
Então, beleza. Sim. Eu já sei que essa aplicação vai rodar um Python. Poderia ser um MySQL dentro de container, né? Um MySQL? Poderia também. Aí você declararia que vai ser um MySQL. E aí ele vai executar, sei lá, uma query aqui dentro. Então, são coisas que, assim, se você não declarar certo, ele não vai rodar. E no fim, ele vai executar essa aplicação, que é um app Python. Então, beleza. Aqui está meu Docker file. Só que agora eu preciso de quê? Fazer o build da minha aplicação. Ou seja, tem que pegar essa receita aqui e criar o container. Que é com esse comando aqui que a gente vai fazer. Docker build -t. Que no caso, o comando docker vai chamar a engine do Docker. O build, que é o comando de construção. O -t é que eu estou especificando uma tag. E o nome da imagem vai ser hello-web app, a tag v1, e espaço ponto, porque ele está compilando tudo que está no diretório raiz para dentro do container, que é aquela pastinha que a gente está aqui na minha interface. Aí beleza, né? Ele executou todo aquele parâmetro que Tem eu os passos coloquei lá, ali, né? ó. Legal. O run, né? É tudo. Então ele fez isso. O que ele fez aqui? Primeiro, ele baixou o Alpine, né? Então, vocês podem ver aqui que Docker Pool, né? Baixou o Alpine, deu um run no APK aqui, adicionou tudo. Depois ele deu copy, que eu falei. Depois um run no pipe install requirements. E aí instalou tudo isso aqui, que eu não sei para que serve, mas instalou. O Depois legal é que deu ele tem todos copy. os passos, né, velho? Aí dá pra você Isso. acompanhar, por exemplo, assim, deu erro nisso, passo, erro naquele, Isso, alguma isso. coisa. Como pode acontecer também no dia a dia, de você, quando você programa, né, o arquivo do Docker, né, e algum passo está errado, ele falha no processo de criação, aí sua imagem não é buildada. Aí beleza, né, ele terminou aqui de construir a imagem. Se eu der um comando docker image ls, ele vai listar para mim aqui as imagens, só que também tem uma pancada de imagem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Na verdade, a imagem está até aqui, ó. About 1 minuto, né? Então, ele criou. Aí, se eu quiser saber os parâmetros dessa imagem, vou pegar aqui, copiar aqui, vou dar um docker, image, inspect, vou colar aqui o nome dela, v1, aí ele vai trazer para mim todas as configurações, né? Não vai trazer tudo, mas eu vou saber o que está configurado. Então, por exemplo, o nome da tag, os chaves criptografadas aqui, né? Configuradas, o hostname do container barra imagem, né, que ele criou, a porta que ele está expondo, alguns diretórios, né, variáveis que ele cadastrou, o meu CMD lá no final, né? Aqui embaixo ele também vai mostrar o entry point que eu falei aqui, o entry point Python. Então, beleza. A imagem está aqui, está tudo certo. Vamos dar um continuar aqui, que aqui a gente vai rodar, né? Vamos, beleza. Ele já passou. Vou dar um Docker Run aqui. Então, Docker Run. Aí ele deu o comando Docker Run -d -p 80 80 hello world. Aí o que esse comando faz? Docker, como eu falei, é o comando CLI, no caso do Docker, né? Tudo mais. O run é para executar mesmo. O -d é modo detected, né? Ou seja, ele vai executar em background, né? Você coloca ele -d para ele só executar, ele não vai, porque você pode dar um Docker run sem o D, ele vai aparecer na tela aqui e executar para você na tela. E aí o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a porta 80, expondo a porta 80 a partir da 8080. Então, por exemplo, se eu jogar no browser, né, aqui no caso ele está fazendo um curl, mas se eu jogar no browser aqui, tecnicamente eu ia acessar a aplicação Hello World, né, na porta 80, né, publicada aqui. E, Mas aí na 80 ou na 80? A não, 80 é a que está interno e ele te direciona para 8080 ou o contrário? não, a 8080 está interna e a 80 que eu expus para fora da internet, ou seja, para Então fora é da o internet não, contrário, então. é o contrário. Então eu dou um CURL aqui, beleza. Ele respondeu aqui a aplicação para mim, né? Acho que ele não vai conseguir
expor para mim, mas tem algumas aplicações aqui. E aqui, ó, tá até a explicação, ó. Esse comando executa o container e mapeia a porta 8080 para a porta do host 80, né? Então, aí você consegue ver ela executando, né? Então, we're now sending a HTTP request to port 80, blá, blá, blá. E eu executando o seu URL aqui, ele trouxe para mim o comando. Beleza, tá funcionando. Agora, como que eu vou fazer essa aplicação rodar no Kubernetes, né? Então, a gente começa a falar dos manifestos, que aí é outra parte do Kubernetes, que também é bem chatinha. Vamos lá, vamos executar aqui o arquivo. O manifesto do Kubernetes, o que que acontece? Ele é tipo o Docker Compose, que a gente está acostumado a mexer, né? Ele é um Uhum. formato .yaml, né? Só que aí você tem que declarar umas coisas a mais, né? Então, por exemplo, o que que ele tem aqui? Vamos lá. Cadê? Foi aqui, foi. Então, por exemplo, API Version. Esse API Version aqui é a versão que está corrente do Kubernetes. Qual que é a versão desse YAML para esse Kubernetes? Então, aqui está especificada a versão 1. Que tipo de aplicação é essa? Então, cadê, gente? Aqui em cima. É do tipo service, né? Aí tem um metadado aqui, que a gente chamou de Hello World, desculpa, Hello Web App, e tem algumas especificações aqui que você seleciona. No caso, ele especificou que é uma app do tipo Hello Web App. E quais as portas que ele vai publicar? Está rodando no protocolo TCP, a porta 80 e a target 8080, que é bem parecido com o que a gente fez com o Docker ali agora, né? E ele vai fazer um tipo de node port. É que existem outras formas, tá? O node port ele vai fazer um mapeamento, mas tem port forward, tem ingress, tem vários, né? Se você pegar a fundo na documentação, ele vai funcionar assim. E aí descendo aqui, né, aqui é um pouco mais a configuração da aplicação e aqui é mais de contexto de infraestrutura do Kubernetes, né? Então, por exemplo, voltamos, né, novamente na API, só que aqui é a API de extensions do Kubernetes. Extensions são propriedades do Kubernetes que você consegue programar contextos do que a aplicação vai suportar, se ela vai ter persistência de volume ou não, se ela vai executar dentro de um contexto de Kubernetes do Google, por exemplo, ou do EKS, ou etc, né? Então ele tem essas coisas e você tem que ficar de olho nisso, porque na hora que você vai escrever o arquivo de manifesto, de repente o cluster Kubernetes que você vai executar não tem as extensions lá configuradas, e aí você não vai conseguir publicar a aplicação, né? E aí, bora lá. Número de réplicas. Então eu tenho especificado aqui uma única réplica, ou seja, quando eu falo de réplica aqui é um único pod que ele vai executar, não necessariamente é, são, é um único container, mas eu estou especificando que vai ser um pod só que ele vai executar. Aqui ele está fazendo um match nas especificações de metadata que eu especifiquei aqui. A estratégia rolling update, que é o que? Seria toda vez que eu tiver alguma atualização da minha app, e eu fazer o kubectl apply "-f", e o nome do arquivo deployment aqui, né? Ele vai lançar um novo pod e vai desligar o pod antigo e matar ele, né? Então, isso aqui eu não paro a aplicação, né, na hora da atualização. Então, essa estratégia aqui que é bem mais utilizada. Histórico de revisão, então, ou seja, tem esse controle aqui. O que mais? A imagem. A imagem aqui, né, do seu container, né, é aquela imagem que a gente criou anteriormente. Só que pelo contexto aqui da
do laboratório, né? Ele não escreveu aqui que a imagem está sendo feita aqui. Provavelmente ele vai trazer daqui do Kakatoda, alguma coisa assim, tá? Mas normalmente você coloca aqui, no caso a imagem ficou hello-webapp 2.v1, né? Então seria hello-webapp 2.v1 @registry, não sei o que, ou @dockerhub, né? Então ficaria assim, o endereço público da imagem, o image pull policy aqui é if not present, ou seja, se a imagem não tiver hospedada no meu Kubernetes, ele vai baixar. Porque tem também outras políticas de você fazer o download aqui, então ele vai baixar. Aqui ele especificou o nome da imagem, então caso aqui não estivesse, né, o nome da imagem do registry, ele tem esse nome aqui. Isso aqui é bem legal, ó. No Docker Swarm e no Compose também tem isso, tá? Mas é a especificação de CPU e memória. E aí o cálculo aqui é microcores e micromemories, tá? Entenda que isso aqui não seria 0.25 gigas, é 0.25 microgigas de unidades de memória, né? No Kubernetes funciona assim. É isso. Você não... porque assim, no contexto de microserviço, ele foi feito para você rodar com pouco recurso mesmo. Então você sempre especifica, por exemplo, 128 microcores, micromemories, né? Você tem essas formas de fazer. Cara, E aí, beleza. Aí tem um DNS policy aqui que é no contexto de cluster, o termination grace period aqui de 30 segundos, ou seja, na hora de terminar ele vai aguardar 30 segundos para terminar, e um restart policy aqui, ou seja, ele está como always. Se seu pod falhar, ele vai ficar restartando sempre, né? Então, beleza. Aqui a gente entendeu mais ou menos como que ele funciona, né? O arquivo de deployment, vamos dar um continue. Aí tá. Lembra daquela URL aqui que eu falei, image URL? Ele está fazendo o export da chave aqui, do registry. Então, o que a gente vai fazer? Vai executar esse comando aqui. Beleza. Ele portou a chave para mim. Agora ele vai dar um tag na chave registry, né, que eu criei, para hello web app v1. Beleza. Criou uma tag para aquela imagem. Agora ele vai dar um envio da minha imagem para esse registry fake que ele criou. Então ele vai dar um docker push, né? Beleza. Tem o docker pull e o docker push, né? Então, e o docker run também que a gente falou, né? O pull é para baixar, o docker run é para rodar a mesma imagem, né? E o push é para você enviar para o registry, né? Então, quando você termina de criar uma imagem, é comum você enviar ela para um registry. Aí esse registry pode ser o Docker Hub, que a gente está acostumado, ou pode ser um registry interno, por exemplo, o Amazon ECR, né, que é o Elastic Container Registry, né? Então ele pode fazer isso para você. Beleza, vou dar um continue aqui. Aí o que ele vai fazer? Rodando o Kubernetes rodando o serviço no Kubernetes. Então, beleza, ele como aquele tão image URL, né? Ele vai fazer esse comando sed aqui, que de verdade eu não sei para que serve, é um comando no Linux. E aí ele vai fazer o contexto da minha imagem aqui, acho que é isso que ele fez. Depois ele vai fazer uma parte de hosts aqui também, que eu não sei o que é, mas importante para configurar no kubeconfig do Kubernetes, né? Ok. Beleza, ele adiciona aqui host 1, né? Para ficar escutando. E por fim ele vai dar um apply, que é o arquivo que eu falei, né? kubectl apply -f e o arquivo deployment.yaml. Beleza, ele já mandou criar. Se eu der um kubectl get services, vai estar aqui minha aplicação rodando. Então, por exemplo, hello web app. Não sei se ele vai expor isso. Ah, beleza, ele tem um port forward aqui. Então, beleza.
ele, com o arquivo, o manifesto que a gente tinha, né, passado aqui, que é o deployment YAML, e o que que ele fez? Ele executou o deployment da aplicação, né, do tipo, né, node port, né, a forma que ele executou aqui no Kubernetes. Ele atribuiu um IP para mim aqui acessar, e aí a gente vai ver aqui quantos pods ele está rodando para essa aplicação. Então, se eu der um kubectl get pods, beleza. Meu container ainda está pending, então quer dizer que ele ainda não subiu. Você vai conseguir ver por aqui, né, no ready e no pending. Deixa eu executar de novo aqui o comando. De ser mais rápido, né? O negócio gratuito, só. Calma aí, velho. É. Nossa, tá demorando demais, não? Agora ele vai me trollar. Tá demorando demais. Tá demorando demais, hein? Só uma associação, Edson. Questão Diga. do registry lá que você falou, Uhum, do pull e push. uhum. Seria como se eu tivesse gerando uma imagem mesmo ali na AWS, por exemplo, ali para criar minha AMI ali de uma instância, por exemplo, e armazenar ela ali nas minhas AMIs ali no caso. E aí É, depois eu faço a execução a partir daquela AMI ali no caso, personalizada, seria algo nesse sim, sentido? Não? sim. É uma analogia que pode ser feita assim. É, basicamente é isso. Você termina de criar a imagem aqui, aí você executa o comando docker push para o endereço do registry que você cadastrou, né? Uhum. Seria isso. Inclusive, né, nesse trabalho nosso aqui, eu gostaria de sugerir para a gente entregar também, como sugestão, a utilização do um serviço gerenciado da AWS que chama Image Builder. É um serviço que eu uso aqui, que eu gosto pra caramba, faz a customização de imagens. E aí ele pode fazer tanto customização de imagem de container quanto imagem de EC2. Então, por exemplo, todo o contexto da aplicação aí do Mautic que a gente construiu aqui, exemplo, a gente decidiu que a imagem vai ter esse componente. Para a gente não ter que ficar instalando tudo no user data, né, ou seja, no bootstrap da máquina, ou tendo que acessar a máquina e executar um script, a gente já customiza pelo Image Builder um pipeline de criação da imagem. E aí a gente atrela ele no outscaling, e aí toda vez que a gente quiser modificar alguma coisa na instância, a gente não precisa de ir na instância, a gente vai lá, modifica a imagem no Image Builder, faz o deploy dela, né, tem um pipeline de execução, ele lança uma nova instância, customiza e entrega a AMI dentro do outscaling. E aí no próximo scaling que a gente quiser fazer, a gente executa lá no outscaling da AWS o instance refresh. E aí ele atualiza a aplicação para a gente sem a gente colocar um dedo no servidor. Bacana demais, cara. Nossa, Pois show de é, muito bola. louco. Que Muito massa. Pois, isso. Da Massa hora. pois, demais isso aí. Curti. pois você. Cara, mas tenta demorando demais, não, eu não Eu vou acho conseguir que deve ter mostrar. travado aí. Será que travou? Ah, porque o ambiente é na internet, né? Mas ele depende também não só da internet deles, né? Mas a sua própria internet. Então, porra, viu? Deixa eu ver aqui. kubectl get pod. Deixa eu lembrar qual que é o comando aqui para fazer troubleshoot no pod, para ver o que ele tá rolando. Deixa eu pegar aqui o comando "-h". A Kubernetes é assim, viu? Describe, não, peraí, expose, set, explain, rollout scales, cordon drain, describe. Qual que é, gente?
compose não, create não, explain. Exec, não, exec também não, troubleshoot. Logs, isso que eu quero. CTL, get logs menos, aliás, primeiro, CTL, get pods, beleza, ele não é menos, pods, tô trazendo CTL, get, vou tentar o áudio novo. O áudio trouxe mais alguma coisa. Quero, tá com pend ainda. E o deployment também não funcionou. Kube, CTL, get logs, menos H, deixa eu ver. Logs. Gente. É porque tô digitando errado. Get. Não é porque é Kube, CTL, logs, menos name, hello, ponto, web app. CTL, logs, Tá Cube CLT. nossa senhora, a cabeça. CTL, logs, deixa eu ver. Menos F, X, tá, logs, menos P, hello, traço web app. Tá. Kube, CTL, get, logs, menos tá. Acho que é o a mais. Ainda tá como pending. Lá, ele não subiu o Core DNS, não subiu o etcd. Não, minto. Ele subiu o etcd sim. Ele só não subiu Os 3 primeiros lá. os 3 primeiros, né? Se ele não subir, ele não vai funcionar. Caramba. Não vai subir. Assim, Tranquilo? subir vai subir. Não uma hora, mas Sim, mas não infelizmente eu não agora. vou conseguir mostrar. É porque eu queria mostrar com console, mostrar tipo assim Sim. bonitinho, mas assim, vocês entenderam, né, Sim, até deu pra gente aqui ter um overview aí, bem bacana, cara. Pô. mas assim, Sensacional. o Kubernetes ele é mais ou menos isso aqui. Aí, quando a gente está falando de containers, né, aqui, por exemplo, são todos containers, né, que estão rodando aqui por baixo dos panos, né. Então, quando, por exemplo, no Kubernetes a gente tem um contexto de namespace que pode ser traduzido como uma stack igual é no Docker Swarm, né. Então, assim, é um espaço. E o grande legal do Kubernetes, assim, que você não precisa de ter vários clusters Kubernetes. Você pode ter um único cluster Kubernetes. E aí você separa, por exemplo, os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção no mesmo cluster. E aí separa os namespaces. Então, por exemplo, eu estou homologando uma aplicação, vai ter um namespace lá escrito desenvolvimento. E aí lá naquele deployment que eu falei anteriormente, né? Lá eu consigo inclusive declarar isso. Então eu coloco lá namespace igual a desenvolvimento. Aí aquela aplicação ela só vai ser publicada dentro desse namespace, né? Então aqui kubectl get, acho que é menos "n", mas clt não, ctl get name spaces, tem aqui, ó, eu tenho um default que é do próprio Kubernetes e tem dos serviços core do Kubernetes, né? Então tem o kubesystem, o public, o node.js, então são todos os contextos que ele cria na hora da construção do cluster, né? Legal. Então, e cada um tem uma sua funcionalidade.
É porque, infelizmente, não funcionou aqui. Não Nossa, colaborou. tristeza. Tristeza. Na próxima, assim, né, se tiver uma próxima aí, se vocês quiserem, eu vou fazer o contrário. Eu vou subir um cluster na minha máquina mesmo aqui. Aham. E aí dá pra gente subir. Ou lá na AWS do EKS também, tem a conta lá, dá pra fazer. Legal. Ah, bacana, show. Não, muito legal, cara. Pô, muito obrigado aí Que pelo isso. overview pra nós aí. Pela E aí aula aí, por compartilhar esse conhecimento aí. Pô, foi muito legal. Que isso, Obrigada imagina. mesmo. E aí o carinha que eu queria falar é esse aqui. Aí eu vou deixar aqui no grupo de texto, se vocês quiserem depois. Ah, sim. Legal. Construtor de machine, Como construtor de imagens, né? Mas ele é o Image Builder. É bem legal, tá? Eu tô usando ele aqui. É bem. Nossa, facilita demais a vida, viu? Bom, Legal. é bom É só saber. de não ter que fazer lá aquele acesso na instância, por exemplo, e tudo, fazer todas as Fazer tudo os manual, trânsito né? tudo manual, e aí depois geral, a AMI, enfim, e É. publicar ela. Se Pô, quiser deixar isso automático, é bem mais fácil. Ah, ele é da hora. Aí se a demais, gente, demais. a gente tiver a oportunidade de implementar ele aqui no trabalho, acho que vocês vão gostar e até mesmo depois usar nos projetos pessoais seus aí, viu? Ó. Ele facilita demais a vida. Né? Ah, Nossa, Então, que pessoal, eu vou massa. parar de gravar aqui. Tá Beleza. gravando. isso aí. Aí você parar essa Beleza. parte do Kubernetes da nossa Reunião. Beleza. reunião. É, porque senão depois o pessoal fica perdido. Fala, É. caramba, deu 5 horas de gravação. Né? Então, beleza. Massa, Não, mas massa. sensacional aí, Wes. Show de bola, Edson, cara. pô, muito legal Bacana mesmo, Que cara. demais, isso. cara. Obrigado. Valeu mesmo por Excelente, compartilhar cara. o conhecimento. Obrigado.